Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. É com alegria que nos encontramos novamente para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Temos um tema muito interessante, um tema sobre o livro da Bíblia, o livro de Atos. É um livro muito especial, aquilo que aconteceu depois de que Jesus tenha ido para o céu e aquilo que Deus pede a cada um de nós, discípulos dele, que realizemos. É uma alegria poder contar sempre com a ajuda de alguém para compreendermos melhor os temas que a Bíblia nos traz. E hoje contamos com a presença da pastora Hortelinda Galo. Pastora Hortelinda, bem-vinda. Muito obrigada, Rita. Então, com a pastora Hortelinda vamos começar e vamos sempre começar como começamos, com o nosso sumário. Pastora Hortelinda, pode por favor dizer-nos qual é o sumário de hoje? Paulo, no seu contacto com as populações, dá-nos o exemplo de como lidar na prática com a diversidade de pessoas e culturas às quais devemos levar o Evangelho, tendo sempre como único objetivo a salvação das mesmas. Sem dúvida um tema interessante, mas vamos fazer mais. Vamos abrir as nossas Bíblias, porque é através da Bíblia que nós estudamos aquilo que é a vontade do Senhor. Por isso vamos abrir as Bíblias, vamos a fazê-lo através do livro de Atos, e no livro de Atos, no capítulo 15, a partir do versículo 37, encontramos o texto que nos servirá de base. Então, Atos 15, a partir do versículo 37, e diz o seguinte: E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegando para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, passou pela Síria e a Cílica, confirmando as igrejas. Este é um texto que ele é interessante porque nos mostra que houve aqui dá para perceber, não é? Nós depois vamos aprofundar que isto é uma viagem e que nesta viagem, a viagem não começa da melhor forma, não é? É uma grande viagem que começa com quesílias. Exatamente, esta dupla Barnabé e Paulo, que tinham feito juntos a primeira viagem missionária e com muito sucesso, ao prepararem esta segunda viagem missionária, que vai ser a maior, portanto, do apóstolo Paulo, eles vão ter um desentendimento por causa de João Marcos, porque Barnabé achava que deviam levar João Marcos para esta nova viagem missionária e Paulo achava que não o deviam de levar porque João Marcos tinha abandonado a missão na primeira viagem missionária, mais ou menos a meio. Então Paulo considerava que Marcos não tinha possivelmente o estofo para poder suportar as dificuldades da missão e não queria realmente levar João Marcos. E diz o texto que tal contenda houve entre eles que realmente se separaram. Portanto, Paulo e Barnabé, como vemos, são dois homens de caráter apaixonado, são dois líderes com lideranças fortes, mas com lideranças, apesar de tudo, distintas. Enquanto que a liderança de Paulo, nós podemos dizer que é uma liderança que tem a sua ênfase na missão. Paulo recebeu a missão diretamente da pessoa de Jesus. Para ele a missão é muito importante que ela corra bem, que ele desempenhe bem. Então ele vai ser mais exigente sobre as pessoas. Em contrapartida, Barnabé, ele põe a sua ênfase de liderança e de ação nas pessoas e particularmente nos indivíduos. Ele vai-lhes dar responsabilidades, oportunidades, vai correr riscos com eles. Aliás, Barnabé já tinha demonstrado isso com o próprio Paulo. Paulo, quando ninguém o queria nem ver, nem ter por perto e os cristãos fugiam dele, é precisamente Barnabé que o vai buscar, que vai fazer a apologia de Paulo junto dos crentes de Jerusalém, que o vai introduzir e que lhe vai dar a oportunidade que Paulo vai ter. Portanto, Barnabé tem esta outra visão da pessoa, arrisca na pessoa. É verdade que mais tarde o próprio apóstolo Paulo reconhecerá que Barnabé teve razão em investir em Marcos, porque ele mesmo dirá a Timóteo: traz-me Marcos porque ele é muito útil para mim no ministério. Mas neste momento ele ainda não tinha esta visão sobre Marcos e ele vai separar-se precisamente de Barnabé. É uma ruptura que foi um pouco triste, sobretudo para Barnabé. Exato. Porque ao separar-se de Paulo, Barnabé sai da história. Nós perdemos-lhe o rasto, porque a história bíblica vai seguir Paulo. Exatamente. Não quero dizer com isso que o trabalho dele tenha acabado. Não, nós de maneira não nenhuma. Temos o relato disso, não é? Exatamente. Não temos o relato do que terá feito, certamente muitas coisas, Barnabé. No entanto, Deus tirou partido deste desencontro. Exato. E em vez de ter uma dupla, vai ter duas. Exato. Vai ter duas equipas missionárias e vemos aqui da maravilhosa capacidade que Deus tem
de tornar em bem mesmo aquilo que não é em si mesmo um Exato. bem. Nós temos na Bíblia outros exemplos de homens que tiveram dificuldades e que Deus usou essas dificuldades. Exatamente, nomeadamente José no Egito, foi uma coisa muito triste que lhe aconteceu, mas ele mesmo reconhece que Deus usou a ele, usou esse erro, até essa maldade dos seus irmãos para realmente cumprir o seu plano e objetivo. E finalmente nós podemos dizer isto que é muito importante, mesmo toda esta experiência do mal da humanidade tão sofredora, acabará por contribuir para o bem de toda a criação e para glorificar o nome de Deus. Mas não podemos dizer com isto que a partir daqui a história correu toda bem, não é? Nós olhamos e vemos que Paulo vai viver durante esta segunda viagem, a maior das suas viagens, momentos difíceis e momentos que foram complicando a própria viagem, não é? Sim, é porque Paulo, no seu avançar com o Evangelho no mundo, podemos dizer que o Evangelho não se faz sem lutas, não é? Exatamente. No mundo, sem combate. Há que travar combate para se aceder, portanto, à vida eterna de alguma maneira. E realmente o cristianismo vai enfrentar este combate e vai ter que combater em duas frentes. A primeira frente é o judaísmo, Exato. Portanto, de onde ele é oriundo, cujos valores, cultura, pensamento... Ele conhecia perfeitamente, não é? Espiritualidade, ele conhecia perfeitamente Paulo e que são a matriz do cristianismo. Portanto, o cristianismo não se pode compreender sem esta matriz judaica, hebraica, não é? Da revelação do Antigo Testamento. Mas do qual ele tem que se separar. O cristianismo vai ter que se separar do judaísmo para poder cumprir a sua missão, tal como um filho se separa da mãe quando nasce para poder realmente seguir o seu percurso. A outra face de combate, a outra frente de combate é o paganismo, portanto um mundo hostil, desconhecedor, portanto, desta mesma revelação de Deus, e Paulo deve levar-lhe um evangelho, uma salvação universal que ele tem que adaptar à sua realidade para poder realmente levá-los até Jesus. É um trabalho difícil porque o evangelho é contracultural, não é? Exato. Nesta cultura Acima de tudo, ambiente. quando nós vemos que são duas culturas diferentes, que ele vai ter que juntar numa só igreja, que esse é o trabalho difícil que ele vai ter que conseguir fazer. São duas frentes em que ele trabalha e ele tem que realmente conseguir uma plataforma de entendimento, portanto, para as duas. Sobretudo, como disseste muito bem, ele deseja a todo custo manter a Igreja universal. Ele não quer ter uma Igreja judaica e uma Igreja gentílica, ele quer ter uma Igreja cristã universal com estes dois povos. Então ele vai sempre ter que confrontar-se com esta atitude dos judeus de rejeição e de aceitação. E também da parte dos pagãos, dos gentios, com esta atitude de aceitação e de rejeição. É isso que nós vamos ver, não é? E depois existem assim os versículos que nos ajudam a compreender, por exemplo, em Atos 17, 5 e Atos 17, 10 e 11, são dois versículos que nos mostram essas duas posições e como ele lida com estas duas posições. Exatamente, e tem que lhes fazer face. Por exemplo, a passagem de Paulo por Tessalónica e por Bereia traduzem bem essas duas realidades, esse combate que ele tem, não é? Paulo chega a Tessalónica e tem bastante êxito na sua pregação. Ele prega uma primeira vez na sinagoga judaica e realmente vai ter boa aceitação de alguns judeus, rejeição de outros, mas no sábado seguinte ele tem uma multidão de gregos, de pessoas que vêm ouvir a palavra e de tal maneira eles aceitam bem que vai provocar a inveja dos judeus. Como diz o texto, os judeus movidos de inveja vão a pontos de ir buscar os arruaceiros da cidade, portanto, os homens vadios, para lançarem realmente uma campanha contra Paulo. E Paulo vai ter que fugir de noite, os irmãos vão ter que o levar, portanto, escondido, não é? Durante uma noite, para poder... E isso vai-lhe acontecer muitas vezes para que ele possa realmente escapar com vida. E vão levá-lo a Bereia. Exatamente. E vai acontecer aquilo que aconteceu com José, com Moisés e com tantas outras vezes, que a adversidade vem e Deus o utiliza para bem. Para bem, exatamente. Ele vai para Bereia, onde ele vai encontrar uma comunidade judaica acolhedora, portanto, que o ouve e que tem uma atitude muito interessante, não se deixando dominar pelas suas paixões ou pelo seu desejo de defender os seus direitos de raça ou de religião ou pessoais. Eles vão realmente ter uma atitude muito importante, que é de analisar, confrontar o que Paulo diz com as Escrituras. E eles vão descobrir que realmente o Cristo de Paulo
não é outro senão o Messias dos profetas. E que o cristianismo é realmente o fruto direto, portanto, do judaísmo, e eles vão realmente tornar-se cristãos que aderem facilmente ao Evangelho. Eu costumo dizer que Bereia tem os cristãos mais inteligentes da Bíblia, porque são aqueles que vão ouvir, mas vão sempre ver se a Bíblia realmente confirma. A Escritura vai estar a confirmar ou não aquilo que está a ser dito. Isto é a maneira certa de reagir, não é? Exatamente, porque eles vão tornar-se, até hoje, famosos pela sua atitude, e não só famosos, modelares. Eles são realmente modelo, ou seja, eles quiseram a verdade e procuraram a verdade e encontraram a verdade, porque isto de saber a verdade tem realmente um preço. Só pode conhecer a verdade aquele que deseja a verdade, não é? Os judeus eram maus ouvintes. Jesus queixou-se desta atitude judaica de não querer ouvir. Estavam tão certos da sua verdade, tão bloqueados dentro da sua razão e da sua verdade, que eles não ouviam mais nada. De maneira que mesmo quando Jesus falava para eles, eles não entendiam, e Jesus chegou-lhes a dizer: mas por que não entendeis a minha linguagem? É porque não suportais a minha palavra. Ou seja, o que vocês querem é encontrar a verdade que vocês desejam, aquilo que vocês vos agrada e aquilo que vocês querem. Podemos dizer que isto é ainda as duas correntes que existem hoje no estudo da Bíblia. Há aquelas pessoas que vão ler a Bíblia para justificar o seu pensamento, e estes são os judeus do tempo de Jesus, exatamente, não é? E depois temos aqueles que pensam como Bereia. Ouvem, mas vão analisar se realmente aquele pensamento é verdadeiro ou não, através da própria Escritura, ou seja, vão abertos à mudança se a Escritura assim o disser. É a Escritura que é a referência, exatamente, é realmente a Escritura que tem autoridade para eles, e eles estão prontos a fazer as mudanças necessárias para aceitar essa verdade. Podemos dizer que ainda hoje a multiplicidade das denominações, já nem digo no mundo, mas mesmo no cristianismo, aquilo que é realmente uma confusão para os que não são cristãos, traduz esta mesma atitude. É porque cada um quer a verdade que herdou, que gosta e que lhe convém. Que é confortável. Que é confortável, que não obriga realmente a mudanças. Os bereanos continuam a indicar o caminho. Se queremos a verdade, temos que querê-la por ela e não por nós, porque nos convém e nos interessa. Se fizéssemos isso, não haveria tantas denominações cristãs. Exatamente. E o panorama cristão seria menos confuso. Exato. Mas Paulo não acaba a sua viagem aqui, esta é uma grande viagem, e ele agora vai passar por um lugar que é culturalmente, ou melhor, é a rainha da cultura, não é? E se nós podemos ainda hoje considerar a capital da cultura durante muitos, muitos anos, que é Atenas. Ele depois segue a sua viagem e vai para Atenas. E então em Atenas vai encontrar características diferentes na forma como ele é recebido, diferentes dos judeus, diferentes de Bereia. Agora o centro da cultura vai recebê-lo de uma maneira agora são os pagãos, os gentios, naquilo que eles têm de melhor para eles, não é? É a elite pensante. Portanto, o Paulo vai ter um tete-a-tete com a classe intelectual daquele tempo, e vemos que o apóstolo um pouco que tateia para ver como é que se há de dirigir, portanto, a esta classe. É giro o argumento que ele utiliza, não é? Exatamente, ele vai falar precisamente, e aqui vemos a importância do enquadramento judaico, para falar aos intelectuais de Atenas, ele tem que começar pela criação. Ele começa por lhes falar do Deus Criador, esse que eles não conhecem, mas que ele realmente lhes anuncia. No entanto, a mensagem de Paulo é um pouco, vai colidir com alguns princípios filosóficos, portanto, dos areopagitas, portanto, dos gregos. O primeiro princípio com que ele colide é precisamente a ideia de um Deus pessoal, interessado, portanto, na sua criação. Não apenas um Deus que criou e largou, como era o conceito grego, eles pensavam que Deus era isso, criou e largou, mas um Deus que está presente, um Deus que acompanha, um Deus que orienta, um Deus que guia, um Deus que se aproxima, um Deus próximo. Esse realmente era um conceito que os gregos não tinham. E o outro conceito, que é particularmente grego, que é realmente o conceito da ressurreição para Paulo, que vai colidir com o conceito grego, portanto, da imortalidade da alma. Para os gregos a ressurreição não tinha nenhum sentido, é por isso que eles acharão que o cristianismo é loucura para eles, porque para eles a alma, até esta dicotomia grega, o corpo é o centro de tudo o que é material e que não interessa, que não presta, que é mau,
E a alma é o centro, portanto, a fonte de tudo aquilo que é bom e que é espiritual. Se pensarmos e olharmos para a realidade de hoje em dia, essa cultura está enraizada no pensamento até cristão até aos dias de hoje, não é? Exatamente. E nós continuamos com esse pensamento na cultura geral dos países, principalmente dos países de origem latina, mas e de origem com este pensamento, e depois vemos que Paulo vai combater isso, ele vai dizer, atenção, porque isto não é bem assim. E ele é bem claro na forma como vai explicar isto. Claro, ele vai demonstrar, e os gregos vão também compreender isso, que realmente são dois conceitos que se excluem. Exato. Se realmente o ser humano é imortal, a ressurreição não tem nenhum sentido. Exato. Se há ressurreição, então é porque o ser humano não é imortal e precisa do seu corpo para poder viver. Portanto, houve esta colisão nestes dois conceitos de Deus e da existência do ser humano, mas, apesar de tudo, há duas pessoas que se vão converter, que é Dionísio e Dámaris. Pelo menos, não é? Essas duas nós conhecemos. E que serão certamente este pequeno fermento que vai, enfim, fermentando ali em Atenas para levar o Evangelho. O que é muito interessante é que nós vemos em Paulo esta sua capacidade de se adaptar. E como ele diz aos Coríntios, eu fiz-me judeu para com os judeus, não judeu para com os não-judeus, como sem lei para os que estão sem lei, com os de lei que estão sob a lei. Portanto, ele vai adaptar-se aos seus ouvintes e aí ele revela as suas capacidades de comunicador. É verdade. E de se adaptar àqueles que necessitam. E nós podemos ver que não era qualquer pessoa que tinha acesso a falar de onde ele falou, não é? Ele vai ser alguém que vai ser chamado para falar num lugar que, em teoria, só os filósofos e os grandes historiadores podiam, mas a forma como ele apresenta os argumentos no meio das pessoas faz com que ele tenha acesso a um lugar de destaque para poder, desde aí, poder pregar a mensagem. E isto mostra que o cristianismo, aqueles que falamos de Jesus, aqueles que queremos falar de Jesus, temos que falar com sabedoria, com cuidado como ele o faz. Exatamente. Nós podemos também dizer que nós temos hoje na nossa sociedade uma classe intelectual que é bastante impermeável ao Evangelho, que nós não devemos desistir dela, ainda que esse trabalho seja difícil, nós devemos levar-lhes esta mensagem de Cristo, porque muitas vezes aquilo de que os intelectuais são ateus não é propriamente do Deus da Bíblia, do Deus de amor. Eles são ateus de um certo Deus que os cristãos lhe transmitiram, que se calhar é bom ser ateu desse Deus, um Deus tirano, vingativo, que queima as pessoas durante a eternidade no inferno. É bom ser ateu desse Deus, não é? Desse eu também estou ateia. Eu também. Muito bem, e com este podemos terminar por hoje, não é? Conseguimos dar uma ideia de como é que foi esta viagem e isto deu para nós também tirarmos, olhamos para a história de Paulo, olhamos para a vida de Paulo e podemos nós também tirar pontos para a nossa aprendizagem. Por isso eu gostava de pedir que passássemos ao ponto seguinte. Sim. Vamos aprender fazendo. O que é que nós vamos aprender com este texto? Podemos aprender que na nossa sociedade pós-moderna, centrada no homem, baseada em valores materiais, de consumo e de prestígio, o Evangelho de Jesus Cristo também se tornou contracultural. Precisamos, sob a orientação do Espírito Santo, adequar a mensagem de Cristo aos nossos contemporâneos, intelectuais ou outros, e não desistir face às dificuldades que a evangelização apresenta hoje. Porque nós somos felizes, porque conhecemos Jesus, não devemos desistir daqueles que ainda não o conhecem. Você está a conhecê-lo agora? Agradecemos a sua presença e convidamos-o a fazer parte desta escola bíblica, assistindo a estas nossas lições em que juntos nos aproximamos da Bíblia para conhecer aquilo que ela nos quer ensinar. Temos encontro marcado, mas se gostava de conhecer aquilo que já foi dito noutros programas acerca deste assunto, convido-o a aderir à página do Facebook da Rádio RCS ou da Hope Channel, através da página também do Facebook ou hopechannel.pt e gostamos então de convidá-lo a assistir a esses programas, assim como a assistir aqueles que ainda vamos realizar. Contamos com a sua presença. Até já!